Os irmãos estão em pé, Salmo 127, Salmo número 127 e Salmo número 128 também. Vamos ler dois dos salmos. Para agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o convite do evangelista Paulo. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá então. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos dos valentes, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, irmãos. Por bondade podem tomar assento, glorificando ao nome do Senhor. Quando eu recebi esse convite, eu me preocupei, porque falar sobre família, no momento que nós estamos vivendo hoje, é um pouco complicado. Haja vista por tantos os problemas que a sociedade vem enfrentando, a sociedade contemporânea. Tudo isso que nós temos enfrentado hoje, tantos divórcios que nós temos visto, tantas coisas ruins que estão acontecendo com a família, tantas coisas ruins que estão como dardos inflamados, atacando as famílias. Mas é maravilhoso quando nós vemos um culto desse, um culto da família, a igreja cheia, a igreja lotada, buscando de fato uma bênção para a sua família. E isso é o que nós vamos falar nessa noite. Salmo 127 e Salmo 128 vão falar sobre bênçãos para as nossas famílias. E esse é o tema da mensagem, a bênção para a família. Os salmos são a maior coletânea de hinos, adorações, orações, poemas, expressões profundas de paixões, expressões de anseios, preocupações que os poetas bíblicos vão escrever. O saltério, o livro dos salmos, como nós chamamos, ele foi composto durante um longo período de tempo, aproximadamente 1000 a 1200 anos é o tempo que demorou para que o saltério, nossos salmos, desde o Salmo 1 ao Salmo 150, fossem compilados. O mais antigo deles, o Salmo 90, o Salmo que Moisés escreve, provavelmente ainda nos anos 1500 a.C. Como mais recente, nós temos aí entre eles o Salmo 126, quando o povo já volta do exílio da Babilônia, provavelmente depois do ano anteriormente ao ano 500, ali pelo ano 450, mais ou menos, também antes de Cristo. E aí, dentro da divisão do saltério, nós temos aí inúmeros salmos, por exemplo, salmos reais, onde ressaltam a Deus como rei, utilizando sempre palavras como o Senhor reina, o Senhor é a terra e sua plenitude, aleluia. Salmo de Sião, que falam de Jerusalém, expressam as maravilhas da cidade santa, as maravilhas da Sião celeste. Salmos penitenciais, que vão nos falar sobre onde o salmista ele vai confessar ao Senhor haver pecado, como por exemplo o nosso Salmo 51, onde Davi vai lá falar uma declaração muito bonita, um salmo muito belo, onde ele confessa ao Senhor o pecado e ele pede também a misericórdia do Senhor para esse pecado. Nós vamos ter ainda salmos de sabedoria, ou salmo de Torá, que são salmos da lei.
cujo Salmo 127 e o Salmo 128 se enquadram nesse perfil. São salmos que contrastam entre os retos e os ímpios, entre bênçãos e maldição. Falam das bênçãos do Senhor sobre aqueles que o temem, e falam também o que acontece com aqueles que não temem ao Senhor. Nós temos ainda salmos que falam sobre a lei de Deus, salmos especificamente de bênção, salmos que tratam de uma queixa individual. Por exemplo, alguém falando, por exemplo, o rei Davi falando alguma coisa, se queixando de algo com Deus, ou um rei se queixando da sua nação, se queixando para Deus, da sua nação. Isso é um salmo de queixa coletiva. Cânticos dos degraus, enquanto eles faziam a sua procissão até a cidade santa, até Jerusalém, ao longo desse percurso, naquele tempo antigo, eles iam cantando salmos, eles iam recitando os salmos, iam falando, iam memorizando. Tudo isso eles faziam em família, irmãos, é muito importante isso. São hinos também, salmos processionais, que eu já falei, são salmos que eles vão salmodiando ali, vão cantando durante a peregrinação. E o Salmo 127 e o 128 se encaixam nesse perfil. São um salmo de sabedoria, um salmo que busca falar sobre a bênção de Deus, e a bênção de Deus de uma maneira específica para as famílias. É o salmo que nós lemos. Salmo 127 é um dos dois salmos atribuídos a Salomão, o outro é o Salmo 72. Trata das bênçãos de Deus ao lar, à família cristã. As festas, nos tempos da Bíblia, elas eram celebrações de cunho familiar. Nós sempre vamos ver, quando tinha uma festa, quando o rei convidava alguém para uma festa, vinha a família, trazia a sua família, e as famílias se encontravam, e as famílias ali, elas comemoravam, elas celebravam juntas. É interessante também, na ida anual a Jerusalém, as famílias iam se encontrando, os parentes iam se encontrando, as famílias todas elas iam se encontrando e chegavam a Jerusalém para adorar ao Senhor, juntas, e iam na procissão cantando, iam na procissão louvando ao Senhor. E aqui é algo muito interessante para nós, quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós vamos felizes, e o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, justamente nesse contexto, porque era o momento que ele poderia ali reunir a sua família, era o momento que todos estariam à sua volta ali, todos estariam adorando ao Senhor, todos estariam louvando ao Senhor naquele momento. É um momento ímpar da nossa vida, cada momento, cada oportunidade que nós temos de estar aqui louvando ao Senhor. Como nós bem sabemos, nós não conhecemos o nosso dia de amanhã, nós nem sabemos o que pode acontecer depois do culto, nem sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então, a cada momento que nós temos a oportunidade, nós possamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Salmo 127. Verso 1 e o verso 2 vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Uma casa estruturada é uma casa que tem Deus como base. Uma casa estruturada é uma casa que tem Deus como base. No versículo 1, verso 1, nós vamos ver que de nada vai adiantar lutarmos, batalharmos para conquistar o que quer que nós sonhamos em conquistar. E nós temos essa liberdade, nós temos a possibilidade de sonhar e alcançar os nossos sonhos. E Deus nos dá força para que nós possamos chegar lá. Mas de nada vai adiantar se nós não estivermos na direção do Senhor. Se nós não termos o Senhor como centro das nossas atividades, como centro da nossa vida, de nada vai adiantar nós conquistarmos o mundo inteiro, se nós não temos o centro, como centro das nossas vidas, o Senhor. A construção de uma casa é inútil se o Senhor não for a base. A construção de uma casa é inútil se o Senhor não estiver nessa base. A construção de um casamento, de um relacionamento a dois, desde o período em que as pessoas estão se conhecendo, até o período que elas vão lá e se casam,
até o período que elas vão lá, têm seus filhos, passam ali 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos casadas. Se o Senhor não estiver, desde aquele primeiro olhar, desde aquele primeiro momento que elas se encontram, até o último momento, é um problema sério. O Senhor tem que permear o nosso relacionamento, o nosso casamento. Aleluia. Como nós muito bem aprendemos, o casamento tem que ser a três. Eu, minha esposa e Deus acima de nós. Isso é um trio amoroso. Deus em cima, nós embaixo. Muito bem. Então o casamento sem a presença de Deus, ele não é um casamento bem sucedido. Porque através da presença de Deus no casamento, as nossas atitudes elas serão diferentes com o nosso cônjuge. Nós vamos trabalhar de uma forma diferente, vamos lidar com cada situação diferente. E isso vai trazer a bênção para as nossas vidas, vai trazer a bênção para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos. E todos à nossa volta serão abençoados. Porque, irmãos, imaginemos a situação. Quem aqui já morou ao lado de pessoas, teve ou tem como vizinhos pessoas que vivem brigando? Não é uma situação constrangedora? Às vezes você vê lá a mulher lá, aos prantos lá, esbelando com o marido, quebrando a casa inteira. Isso é chato, não é? Imagina quando tem uma família, quando tem filhos pequenos em torno disso. É pior ainda, não é? É muito chato. Porque Deus não é o centro da vida dessas pessoas. Deus não está no centro do relacionamento dessas pessoas. Mas a partir do momento que Deus se torna o centro do relacionamento dessas pessoas, algo diferente acontece. Porque onde Deus chega, nada fica da forma que estava. Onde Jesus Cristo entra, nada fica da forma que estava. E a bênção de Deus, ela começa a permear essa família. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje nós vemos pessoas fazendo as coisas sem direção, sem buscar uma direção do Senhor. Seja desde um namoro, não busca no Senhor a direção. Um casamento piorou. A tendência ao fracasso é muito grande. Por isso que entre nós, na sociedade hoje, há muitas pessoas que passam por fracassos amorosos. E aí vão atribuir, mas eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas não, são escolhas erradas, escolhas sem a direção do Senhor que vão conduzir ao fracasso. E a partir do momento que nós oramos, buscamos ao Senhor, aí sim, a nossa tendência ao sucesso é muito grande. Somente com a bênção de Deus nós temos a certeza do êxito no nosso relacionamento. Quando Deus coloca a sua mão, o êxito do relacionamento é certo. Pode sim ter discussões, diferentes pensamentos. Afinal, são duas culturas diferentes que se unem no matrimônio. São pensamentos, são criações totalmente diferentes. Mas quando Deus está no negócio, a gente dá um jeitinho, a gente abre mão daqui. O homem sempre abre mão e tem sempre do lado que está certo em casa, né, irmãos? Então os irmãos entenderam e tudo bem, né? Vamos ver um exemplo claro sobre isso. Nós vamos ver o exemplo dos dois alicerces. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, vai nos trazer lá duas pessoas que edificaram suas casas. Uma delas ele vai edificar a sua casa no monte de areia, né? Casa construída na areia não resiste às tempestades. Enquanto as famílias hoje estão construindo a sua casa nessa areia, na primeira discussão, no primeiro desentendimento, já estão a ponto de se separar. Aí já tem que entrar a família no meio, já tem que entrar o organismo dele, para tentar ali reajuntar as pessoas e tudo mais, tentar acalmar os ânimos ali, Porém, quando a casa é construída, sobre a rocha eterna, sobre Jesus Cristo, quando o nosso alicerce está firmado em Jesus, as coisas são diferentes. Pois pode o vento soprar, pode as tempestades baterem a porta, pode as tempestades caírem, mas nós temos o nosso alicerce firmado na rocha eterna. E por termos o alicerce firmado na rocha eterna, aleluia, a sua estrutura é forte e ela não vai cair.
Aleluias. E nessa noite nós possamos entender isso, que a nossa casa ela tem que estar edificada sobre a rocha eterna que é Cristo. E a partir desse momento que a nossa casa está edificada sobre a rocha, aleluias, ela não vai ceder, ela não vai cair, porque a mão do Senhor ela está sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos Salmo 127, versículo 2, nós vamos ver ele completando o versículo 1. No primeiro versículo nós entendemos que o relacionamento ele é constituído como base em Deus. No verso 2, aliás, nós vamos ver que esse relacionamento firmado em Deus, a partir do momento que ele é consolidado, nós vamos ver sobre a questão do trabalho, não é mesmo? Porque nós precisamos trabalhar, né, para sustentar a nossa família. E aí nós vamos entender o seguinte aqui nesse verso, que um casamento, um relacionamento, né, ele tem que ter seus momentos de coisas boas. A vida não é feita só de trabalho. O trabalho é importante porque é dele que provém os recursos para que nós possamos sobreviver. Mas o trabalho não é tudo nas nossas vidas. Nós temos que ter tempo. E o próprio livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, vai falar que há tempo para plantar, tempo para colher, não é mesmo? Que há tempo para todas as coisas debaixo da terra, né? Então há tempo para todas as coisas. Há sim um tempo para nós trabalharmos, mas há também aquele tempo que nós precisamos dedicar à nossa família. Precisamos do trabalho para sobreviver, mas nós temos que ter as oportunidades de estarmos reunidos com a nossa família, nem que seja meia hora, nem que seja 1 hora, mas nós temos que ter esse tempo para a nossa família, um tempo de qualidade, um tempo que nós passamos ali felizes. Pode ser num culto doméstico, pode ser um momento que nós tiramos ali para orar juntos, pode ser um momento que nós tiramos ali para somente conversarmos, mas nós precisamos desse tempo. Aquele momento só o casal, aquele momento que nós precisamos sair, né, para dar uma espalhada na mente, assim também é muito importante, não é mesmo? Então, e aí fica aqui uma pergunta: nós temos dedicado esse tempo especial para a nossa família? Nós temos tido essa oportunidade de termos esse tempo para a nossa família, né? Não vale muito mais esse tempo do que o próprio dinheiro? Esses tempos, esses momentos que nós passamos em família não são muito mais valorosos do que o dinheiro? Eu já vi gente falando: puxa, eu trabalho de domingo a domingo. Aí se perguntar a família: não, mas eu estou trabalhando para eles. Mas a parte mais importante é estar presente na vida deles. Eu passei por um período da minha vida dessa forma, que eu não tinha tempo para estar em casa. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite. Eu não tinha esse tempo para estar em casa. E aí as coisas começam a dar errado, né, irmãos? Não dá completamente assim. Você não vê o crescimento, não viu o crescimento da minha filha ali no primeiro ano de vida dela. Perdi muitos acontecimentos ali desse início. Perdi tempo, né, de estar com a minha família, com a minha esposa em casa. Tudo pelo trabalho. Eu estava na minha mente: não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Mas e o mais importante, que era a família? Eu estava deixando de lado. Mas graças a Deus que eu tive essa iluminação aí, e Deus me deu essa oportunidade de mudar. E hoje, graças a Deus, eu tenho um período de tempo muito maior em casa, e aí é bênção nas nossas vidas, não é mesmo? É bênção nas nossas vidas, quando nós temos esse período, essas oportunidades. Quando nós olhamos para o verso número 3 ao número 5, nós vamos ver falando sobre filhos. Não vou ler para nós não tomarmos muito tempo. Verso 1, então, ele fala sobre a edificação de um relacionamento. O verso 2 vai nos falar sobre os tempos, né? O tempo de trabalhar e o tempo também de estar com a família. E a partir do verso 3 até o 5 do Salmo 127 vai nos falar sobre os filhos, que são a herança do Senhor, como o pastor muito bem já disse anteriormente. Nós vamos ver, a partir do verso 3, então, a herança do Senhor, o fruto do casamento, os filhos, a herança do Senhor, as bênçãos que o casamento nos dá. Os momentos de felicidade ao lado dos nossos filhos não têm preço. Na antiguidade, os filhos eram sinônimo de força, de virilidade do homem. Era um sinal
que Deus havia abençoado aquela família, que Deus havia prosperado aquela família. E isso desde os tempos antigos, até um período atrás aí, o pai, a mãe ali, a família, ter vários filhos era um sinônimo de que a sua vida era uma vida abençoada, e de que também, devido aos trabalhos ali na agricultura, haveria mão de obra, né, para que ele pudesse trabalhar. Muitos dos irmãos aqui que tem aí vários irmãos, né, pais, famílias grandes aí, entendem isso que eu estou falando, né? Pessoas que foram criadas aí no interior, no sítio, essas coisas, eles desde pequenos já faziam, ajudavam o pai e mãe na lavoura, colher, tratar os animais e tudo isso, né? Então, porém, né, temos que ter a consciência que Deus nos deu essas bênçãos para cuidar, para zelar, para educar. Nossa responsabilidade é educar os nossos filhos, e não é responsabilidade dos professores na escola da educação dos nossos filhos. Eles fazem o que eles foram ensinados para fazer, que é ensinar lá as matérias, né, seculares. Mas a educação, ela tem um princípio que ela parte de casa. Tudo bem, educar, mas eles não são nossos, né? Os filhos não são nossos. Os filhos não são nossos, são do Senhor. As flechas, no verso 4 nos diz, vai nos ensinar pelo menos 4 lições muito importantes para nós aprendermos. Que os pais devem segurar os filhos com firmeza, sem ferir, como um guerreiro fazer com suas flechas. Quando nós olhamos um filme antigo, por exemplo, que tem lá um arqueiro, esse arqueiro, ele segurava a sua flecha ali, não tão fraco para que ela possa cair da sua mão, e nem também tão forte para que ela possa se quebrar, ou que ela possa se dobrar ali na sua mão, e aí ela vai entortar e não vai servir para ele. Mas tinha que segurar com firmeza, tinha que segurar com a força exata. Assim é a nossa vida, assim somos nós com nossos filhos. Nós temos sim que segurar, não tão apertado para não sufocar demais, e não tão frouxo para que eles cresçam ao Deus dará, mas segurar ao ponto de que nós sabemos onde eles estão, nós temos a noção, nós temos a consciência de que nós de fato estamos criando eles, estamos fazendo o melhor para eles, estamos fazendo com que nessa segurança eles possam crescer saudáveis, eles possam crescer já projetando para onde eles querem ir, o que eles querem fazer. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto também, que os pais devem saber a hora certa de soltar os filhos. Quando nós olhamos um arqueiro, ele estica lá o seu arco, e ele sabe a hora certa, a hora exata, ele tem o momento exato que ele vai soltar. Assim é também os nossos filhos, nós temos que saber. Isso nós temos que pedir a direção do Senhor, para que Deus possa nos iluminar e nos dar um entendimento do momento que nós temos que dar uma soltadinha, dar uma puxada, dar um puxãozinho de orelha, falar não é por aqui, mas é por aqui o caminho, para que nós possamos ter esse momento. Terceiro ponto, terceira lição desse texto nos ensina: os pais só devem soltar os filhos na certeza de que eles acertarão o alvo. É importante, quando o arqueiro estava lá, ao ponto de atirar a sua flecha, ele mira no alvo que ele quer acertar. Não é assim? Assim é também os nossos filhos. Nós estamos criando os nossos filhos aqui dentro da casa do Senhor. Nós temos como alvo, como objetivo, que eles cresçam na casa do Senhor. E nós temos sim, aleluias, que só soltar eles, sabendo, tendo a certeza de que eles estão no melhor caminho. Eles estão no caminho eles escolherem, mas que seja um caminho bom, que seja um caminho pautado na palavra do Senhor, que seja um caminho que eles possam crescer aqui dentro. Como um quarto ponto, quarta lição, esse texto nos ensina: os pais devem impulsionar os seus filhos para que eles atinjam esse alvo. É interessante, no momento que o arqueiro ele vai atirar a sua flecha, ele toma a impulsão ali do elástico para trás, ou na corda do que ele está segurando. Ele impulsiona a flecha para trás, mira e atira. Essa é a impulsão que os pais devem ter para os seus filhos. Impulsionar, motivá-los para estarem na casa do Senhor, buscar estar com eles, buscar em oração estar com eles, buscar conversar sobre o alvo que eles querem atingir.
Nós em casa conversamos com a Isa, o que você quer fazer quando você for grande, o que você quer fazer isso, como você quer fazer, daqui 5 anos o que você quer fazer, daqui 10 anos o que você quer fazer, e nós motivamos as ideias dela, e ela tem umas ideias às vezes absurdas, né? Daí a gente consegue controlar, consegue direcionar ali, né? Mas é isso, né? Nós estamos impulsionando ela para que ela possa atingir o alvo, para que ela possa chegar lá na frente e nos agradecer. Olha, Pai, mãe, eu agradeço por tudo que vocês me fizeram até aqui, pois eu sou o que sou hoje, porque vocês me ensinaram lá atrás. Não é mesmo? Não é assim? Isso é criar os nossos filhos para Deus. Nós apenas zelamos por eles, mas eles são do Senhor. Eles vão crescer, vão sair de casa, né? E nós vamos ficar, eu e a Raquel vamos ficar lá em casa, né? Sozinhos, e ela vai procurar o caminho dela, vai construir família e tudo mais. E eles estando na direção do Senhor, tudo vai ficar mais fácil. Temos que pedir, então, irmãos, sabedoria para Deus, sabedoria em como criar os nossos filhos, porque daí, em resumo, o que o Salmo 128 vai nos dizer, é como se fosse um fruto de tudo aquilo que o Salmo 127 nos ensina, a bênção do Senhor contida aqui. O Salmo 128, verso 1 vai nos dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor, que tem a sua confiança no Senhor, é abençoado. A sua família é abençoada, a sua família é próspera, porque o verso 2 vai dizer assim: pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. E olha só o verso 3: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira à roda da sua mesa. Ou seja, a bênção do Senhor, ela está sobre a vida dessa família, ao ponto de a sua mulher ser comparada a uma videira. É algo de muito valor, uma comparação com a videira frutífera. Aqui é a esposa, né, frutífera, não apenas na geração de filhos, mas em todo o trabalho das suas mãos. Uma esposa que tem a felicidade de ter o seu marido em casa, uma esposa que tem felicidade de ter os seus filhos em casa. Uma família feliz, é uma família onde o Espírito Santo de Deus está ali no meio. Aleluias. Uma videira é uma planta frágil, ela é uma planta terna. E por isso o salmista ele vai trazer esse simbolismo. Por que disso? Porque ele tem que aparar, tem que dar o suporte, tem que entender o momento certo, onde ele tem que aparar, onde ele tem que deixar crescer, ele tem que entender o momento certo, onde ele tem que tratar dela, adubar e tal, e tem um momento certo também para colher os frutos. Assim é como a esposa, que merece atenção, que merece cuidado, que merece um carinho. Aleluia. E aí, finalizando, Salmo 128, versos 4 ao 6, a oração do salmista pelo homem que deseja para a sua própria família as bênçãos ditas no Salmo é essa: que o Senhor abençoe, que o Senhor possa abençoar a cada família. Quem não quer ter uma família abençoada? Todos nós queremos ter uma família abençoada, queremos a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, uma família próspera. Todos nós queremos prosperidade na nossa família, um lar abençoado. Todos nós queremos que o nosso lar ele seja abençoado. Como o pastor Cícero sempre fala, né? Que a nossa casa, que a nossa família possa ser um cantinho do céu aqui na terra. E de fato, isso só é possível quando nós colocamos tudo isso na dependência do Senhor. A partir do momento que nós entregamos tudo isso nas mãos do Senhor, a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. A partir do momento que nós entregamos tudo isso nas mãos dele, ele controla as nossas vidas e ele cuida da nossa família. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.